Nessa próxima parte da jornada fascinante da SpaceX, vamos acompanhar como a empresa superou seus primeiros desafios e encontrou uma nova era de inovação e conquistas espaciais. Veremos como a SpaceX conseguiu lançar com sucesso seus foguetes Falcon 1, conquistar satélites contratados importantes com a NASA e se tornar líder na indústria de lançamento de satélites mundiais. Além disso, exploraremos a criação da Falcon 9, o desenvolvimento do Dragon e como a SpaceX se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Prepare-se para descobrir mais sobre o espírito pioneiro da SpaceX e seu papel fundamental na exploração espacial do século XXI. Acompanhe-nos nessa emocionante continuação da história da SpaceX. No voo de volta aos Estados Unidos, a equipe de Elon pediu uma rodada de bebidas para comemorar por sair da Rússia com vida. Mas Elon não estava comemorando. Ele tinha seu laptop aberto e já estava pensando no próximo passo. Ele começou a criar um modelo em Excel para os custos de construção de foguetes e descobriu algo incrível. Apenas 3% do custo de um foguete vinha de matérias-primas como alumínio e cobre. Havia muitas evidências e a maioria das quais poderia ser eliminada com planejamento cuidadoso. Historicamente, a indústria espacial operava usando um modelo de custo mais lucro, o que significa que o fabricante de foguetes totalizaria seus custos e depois adicionaria uma margem de lucro por cima. Isso leva a incentivos perversos, já que quanto maiores são seus custos, maiores serão seus lucros. E o governo é notoriamente ruim em exigir custos mais baixos. Nesse voo, Elon ainda descobriu que se ele otimizasse todo o processo de construção dos foguetes e eliminasse os subcontratados ineficientes, ele poderia alcançar a órbita por uma fração do custo, padrão que TI tinha na indústria naquela época. Embora Elon tenha começado a planejar ir direto para Marte, realisticamente ele teve que começar com algo menor. Então ele optou por um foguete de pequena carga, útil, onde ele poderia provar suas ideias antes de avançar para algo maior. Ele vinha acompanhando a história por anos, e descobriu que até a década de 1990 a grande maioria dos lançamentos transportava satélites grandes, geralmente para agências governamentais. Inicialmente, Elon não podia se dar ao luxo de construir um foguete grande o suficiente para competir com esses tipos de contratados, mas os satélites estavam ficando cada vez menores. Cada vez mais satélites de telecomunicação menores estavam fornecendo conectividade essencial para empresas do setor privado. E Elon acreditava que por cerca de 100 milhões de dólares ele poderia construir um foguete que pudesse levar esses satélites à órbita. Ainda não era uma quantia muito grande de dinheiro, e uma boa parte disso precisaria ser destinada ao projeto de um motor do foguete. Felizmente, Elon encontrou o parceiro perfeito. Seu nome era Tom Mueller, e ele era obcecado por construir foguetes. Modelo desde sua infância, pois depois de se formar na Universidade de Idaho com um diploma de engenharia mecânica, Mueller mudou-se para a Califórnia e foi contratado pela TRW. Enquanto estava lá, Mueller desenvolveu vários motores e foguetes líquidos avançados, sendo o mais notável o TR-106, que gerava 650 mil libras de empuxo. Foi uma conquista enorme e depois de 15 anos escalando a hierarquia corporativa, ele estava pronto para uma mudança. Mueller queria agir mais rapidamente e experimentar novas ideias. Mas o TRW empregava mais de 100 mil pessoas e estava relutante em correr grandes riscos. Então Mueller se juntou a um grupo de entusiastas de foguetes e chamado Reaction Research Society. Todos tinham uma mentalidade de hackers e dirigiam até o deserto de Mojave para lançar foguetes que construíram com suas próprias garagens. Enquanto Mueller estava com um desses eventos, ele conheceu um homem chamado John Garvey. Os dois se deram bem e imediatamente começaram a trabalhar juntos noites a fio, e em fins de semana, em uma ideia completamente nova. Eles chamavam essa ideia de BFR, que se você acompanha a SpaceX provavelmente sabe o que significa. Agora, não sabemos com certeza, mas há rumores de que a BFR era o maior motor de foguete amador já construído no mundo. Ele poderia gerar 12 mil libras de empuxo e foi suficiente para impressionar Elon quando ele viu pessoalmente no início de 2002. Elon queria entregar uma carga de meia tonelada à órbita e precisava de 80 mil libras de empuxo para fazê-lo. Mas ele podia ver que Mueller poderia conseguir isso se tivesse um pouco mais de orçamento. Então Elon fez ofertas de emprego tanto para Mueller quanto para Garvey se juntarem à SpaceX. Garvey recusou, mas Mueller assinou como primeiro funcionário oficial e vice-presidente de propulsão. A
A equipe ainda não estava completa. No entanto, Elon certamente precisava de mais engenheiros talentosos para tornar seu sonho realidade. Então ele começou a recrutar um engenheiro espacial chamado Chris Thompson para trabalhar no corpo da estrutura do foguete. Thompson havia trabalhado na Boeing e era uma pessoa perfeita para esse trabalho. Então ele se juntou ao SpaceX como funcionário número 2 da empresa. Essa nova equipe imediatamente começou a planejar o que se tornaria o Falcon 1. Os critérios de design eram bastante simples. O foguete precisava levar um satélite de meia tonelada à órbita e pouco mais. Todas as coisas de reutilização de que você ouve falar hoje em dia ainda estavam muito distantes. Apenas sair da plataforma de lançamento em uma peça seria um desafio muito grande o suficiente, e o Falcon 1 precisava fazer isso com um orçamento limitado. Isso foi uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Obviamente é difícil construir um foguete grande sem um grande orçamento, afinal até os materiais mais básicos do foguete são extremamente caros, mas a equipe da SpaceX estava começando do zero, então eles não tinham nenhuma tecnologia e podiam projetar completamente qualquer coisa a partir dos princípios básicos. No entanto, eles ainda precisavam de um pouco mais de dinheiro. Os 30 milhões de Elon ainda não eram suficientes. Felizmente, o PayPal estava prestes a abrir seu capital na bolsa de valores e Elon tinha mantido uma grande participação na empresa. Em fevereiro de 2002, o IPO foi um sucesso e de repente Elon tinha um extra de 165 milhões para brincar. E ele não pretendia apenas guardar todo aquele dinheiro. Ele imediatamente alugou um galpão de 30 mil pés quadrados em El Segundo, Califórnia, para usar como fábrica. A contratação também estava na mente dela. Então ele contratou Hans Koenigsmann como seu vice-presidente de aviônico. Antes de se juntar à SpaceX, Koenigsmann trabalhava na Microcosm, desenvolvendo foguetes de baixo custo e sabia que era necessário para entregar rapidamente sem sacrificar a qualidade de um foguete. As peças finalmente estavam se encaixando, então Elon registrou oficialmente a SpaceX como uma empresa em 6 de maio de 2002. Para comemorar a ocasião, Elon organizou uma festa com uma banda de mariachi no escritório e parecia completamente vazio. Acho que as pessoas não precisavam de cadeiras no escritório quando estão dançando. Com a maioria da equipe de liderança do lugar, Elon começou a contratar mais engenheiros para ajudar nos aspectos mais técnicos do desenvolvimento de foguetes. Em sua estratégia aqui foi realmente brilhante. Ele já tinha alguns veteranos sólidos da indústria em sua equipe, então ele se concentrou em estudantes de engenharia sem experiência profissional. Ele assumiu uma abordagem muito prática, ligando pessoalmente para a universidade para entrar em contato com os estudantes de melhor desempenho de cada turma. É hilário imaginar receber uma ligação pessoal de Elon Musk enquanto você está sentado no seu quarto nos dias de hoje, mas naquela época ele era um completo desconhecido da indústria aeroespacial. Apostar em jovens estudantes da engenharia permitiu que Elon mantivesse os custos baixos e ele estendeu esse pensamento para todos os seus negócios daqui em diante. Elon sabia que a indústria espacial era assolada por complexas redes de empreiteiros e subempreiteiros. Se a SpaceX fosse ter sucesso, eles teriam que fazer as coisas de uma forma diferente. E Elon realmente nunca economizou quando se tratava de fazer coisas de maneira diferente. Quando todos os foguetes são fabricados verticalmente, mas a SpaceX ainda descobriu que seria mais barato construir os foguetes inteiro horizontalmente. Agora havia algum precedente para isso, já que os russos faziam dessa maneira, mas definitivamente desafiou o conhecimento comum que era utilizado aqui no Ocidente para esse tipo de pensamento criativo que você precisa se ter para construir um foguete com 200 funcionários em vez de 20 mil. E você, o que achou dessa impressionante história da SpaceX? Deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes dessa história que ainda não acabou. Até a próxima!